Eu peço que você abra a Bíblia em Romanos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 15 até o 23. O antecedente temático que Paulo entrega, para nós podermos entender melhor, é a instituição da escravidão. Uma instituição nefasta que acompanha o ser humano desde sempre. Estamos em 2025, aí você diz assim, agora não tem mais escravidão. Tem sim, tem missionários, neste momento, na Ásia, comprando famílias escravizadas, comprando. Chega lá, com tantos $1.000, 3, 4 mil dólares, compra uma família. Então nós temos hoje escravidão institucional em alguns lugares do mundo, ainda. Mas a escravidão sempre acompanhou o ser humano. E nesse tempo aqui, ela não era apenas um costume, ela já era juridicamente consolidada. Desde a Grécia Antiga, a questão da escravidão ela foi arrumada juridicamente. Então, a nossa igreja tem uma inflação de advogados, né? Tem um monte de advogado aqui. Então, graças a Deus, vocês hoje não têm mais que lidar com essa questão, pelo menos não nos grandes centros urbanos. Mas você imagina naquele tempo o Senado ter que legislar a respeito de quem podia ser escravo e em que situação podia ser escravo, né? E havia cortes para tratar disso, porque já havia se tornado juridicamente consolidado. Era uma prática de Estado, era uma prática das sociedades daquele tempo. E desde a Grécia Antiga, que nós chamamos de berço da democracia, paradoxalmente, o sujeito, para ser um cidadão numa polis grega, ele tinha que ter escravo para poder ter democracia. É um negócio estranho a gente pensar dessa maneira. Mas por que isso? O cidadão grego ele tinha que viver no ócio. Ele não podia laborar, ele não podia trabalhar, mas ele tinha que ter dinheiro. Então era um paradoxo, ele tinha que ter dinheiro, mas ele não podia trabalhar. Então, como é que ele arranjava dinheiro se ele não podia trabalhar? Ele tinha fazendas, ele botava escravo. Ele ia defender a democracia sendo um escravocrata. Então são os paradoxos da nossa natureza humana. Estima-se que no tempo de Paulo, entre 30% e 40% da população de uma cidade grande como de Roma fosse composta por escravos. É muita coisa. O Rio de Janeiro tem o quê? 7 milhões de habitantes? É como se 2,5, 3 milhões do Rio de Janeiro fossem escravos. É um número assustador se a gente fizer uma comparação com a nossa realidade de hoje. Plínio, o Velho, e Sêneca, por exemplo, eles atestam esses números. Isso está registrado nos anais da história. Havia escravos para a guerra, escravos para a agricultura, escravos domésticos, aqueles que ficavam dentro de casa, escravos para a diversão. Né? Você já deve ter visto um filme com um gladiador. O gladiador era um escravo. Ele não ia para lá para ganhar dinheiro, como o pessoal do MMA. Ele era escravo, ele tinha que... E ele ou vencia ficando vivo ou perdia morrendo. A vida dele não tinha nenhum valor. Ele era escravo para isso, para divertir aquelas multidões. Esse é o cenário em que Paulo está. Todo mundo conhecia isso, isso era natural, isso é tão normal quanto você ali na esquina hoje tomar uma Coca-Cola. É normal. Ninguém se espantava com isso. Só que Paulo vai usar isso como elemento, como pano de fundo para nos ensinar o que ele quer ensinar aqui. Porque ele vai dizer, olha, você não pode entregar a sua vida como escravo de alguém e fazer a vontade de outro senhor. Quando você entrega a sua vida como escravo, você só pode fazer a vontade do seu senhor. Aliás, nem a sua você faz mais. Você faz a vontade do seu senhor. Essa é a tese, esse é o pano de fundo. E é com base em tudo isso, nesse conhecimento, que Paulo escreve o final desse capítulo, capítulo 6. Depois nós teremos mais 2 sermões do capítulo 7, e aí nós vamos passar um pouquinho de tempo vendo o Êxodo, e nós vamos Romanos e Êxodo, e assim vamos com a graça de Deus. Paulo diz que nós seremos escravos de alguém, não tem jeito. Nós vamos ser escravos de alguém. Ou nós vamos ser escravos para malignidade, ou nós vamos ser escravos para a bondade. Ou nós vamos ir em direção à morte ou em direção à vida. Mas a tese de Paulo é: você não tem como não ser escravo. Você vai ser escravo. O grande dilema humano é saber de quem você é escravo.
E até hoje, o pessoal da área da filosofia sabe que a gente debate desde 2500, já há mais de 2500 anos, há cerca de 500 antes de Cristo, já se filosofa a respeito da liberdade. Ela é possível, ela é alcançável, ela é exequível. E Paulo, um pouco depois disso, uns 500 anos depois desse início de discussão, ele vai dizer, não, não é possível. Em alguma medida você vai ser preso a alguém ou algum princípio. Você não tem como ser livre. A coisa tão dramática que eu anotei aqui, só nesse trecho, nesses 8 versículos que eu li aqui para vocês, há 8 vezes a palavra escravo ou escravizadamente ou escravizar, alguma declinação que começa com o verbo escravizar. Verso 16, 17, 18, 19, 20 e 22, 8 vezes. Por 3 vezes aparecem palavras com sentido de alforriar ou resgatar. Quem era alforriado ou resgatado era o escravo, então tem uma relação direta com ele. 18, 20 e 22. Por 2 vezes, Paulo vai usar um verbo que tem a ver com obedecer no sentido de um escravo. Ou seja, o escravo que tem que obedecer porque ele é escravo. Isso nos versículos 16 e 17. É preciso nós estarmos atentos aqui a pelo menos 2 coisas. A escravidão atinge todas as pessoas, aqui no texto de Paulo. A escravidão atinge todas as pessoas e Paulo vai trazer isso, que é de um contexto social da sua época, para dentro do aspecto espiritual. Paulo vai começar na metáfora pública, natural, secular, e vai trazer para dentro do ambiente espiritual. E ele também vai insistir na tese de que não há compatibilidade em ser servo de um senhor e fazer a vontade de outro senhor. O escravo está sempre sujeito ao poder absoluto do seu senhor. Isso aqui é inegociável dentro daquele contexto, e é isso que Paulo vai usar. No cristianismo primitivo, nós temos alguns indícios daquilo que a igreja faria no decorrer da história. A igreja foi a primeira instituição que se levantou contra a escravidão. Mas lá, em Gálatas 3:28, Paulo já anunciava, quando ele fala para a igreja da Galácia, que ao menos nos limites da igreja não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Isso já era comum dentro do ambiente da igreja, a tal ponto, e isso era tão revolucionário para aquele tempo quanto seria hoje, a tal ponto que quando nós chegamos na pequena carta de Paulo a Filemão, ele vai interceder diretamente junto a Filemão pela libertação de Onésimo, que era o seu escravo que tinha fugido, e enquanto estava foragido, ele conhece o Senhor como seu Salvador. E agora Paulo intercede por ele. Filemão, sabe, ele agora é meu filho na fé. Recebe ele de outra maneira. E a partir do versículo 5, ele vai interceder por Onésimo. Bom, aqui nós estamos diante do primeiro trecho que vai até o versículo 19. E o argumento de Paulo ali é que nós precisamos ser escravos da justiça. Se nós vamos ser escravos de alguma coisa, então que nós sejamos escravos do bom Senhor. Que sejamos servos, nesse eufemismo de tradução que nós temos no Ocidente. Servo é escravo, é aquele que se submete e não tem mais a sua vontade reinando sobre si próprio. O texto está conectado diretamente ao início do capítulo, que foi alvo do sermão da semana passada, e nos mostra que o reinado da graça do Senhor está estribado em 2 fundamentos. Na nossa união com Cristo pelo batismo, que foi o alvo do primeiro trecho do capítulo que nós vimos, e pela nossa servidão a Deus, o que é advinda da conversão genuína do nosso coração. Quando é que nós mudamos de dono? Quando é que nós saímos de um senhor para outro? É quando o nosso coração é convertido pelo poder do Senhor.
Enquanto a ênfase do primeiro argumento, lá do capítulo 6 até o versículo 14, era aquilo que foi feito por nós, porque nós fomos unidos a Cristo, e isso por meio do batismo fica bastante claro. Agora a ênfase nesse segundo trecho do capítulo está naquilo que nós vamos fazer uma vez que nós estamos unidos a Cristo. Então, Paulo primeiro nos une a Cristo, e ele vai falar sobre o batismo, e agora ele diz, uma vez unidos a Cristo, entendam de quem vocês são servos, e andem com ele, porque a vontade que prevalece é dele. E Paulo introduz aqui um novo domínio para o cristão na nova criação, na nova aliança, nessa novidade de vida. E esse novo domínio é a dedicação à justiça. Nós somos agora dedicados no sentido de sermos entregues à justiça, depositados no ambiente da justiça. E ele deixa bem claro que não existe meio termo. Ou a pessoa é escrava do senhorio do pecado, ou é escrava do senhorio da justiça. Não há um meio termo. Não é possível trafegarmos nas duas coisas e nem ficarmos no meio do caminho. E a nova posição do cristão sob domínio da graça não significa permissão para pecar. Em versículo 1 ele já tinha dito: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. É a resposta dele. E agora, quando começamos o versículo 15, ele volta à mesma temática. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De jeito nenhum. Ele repete da mesma maneira. Ele responde quase espantado. Como é que você, que acha que está no domínio da graça, vai continuar pecando? Você não pode fazer isso de modo nenhum, de jeito nenhum. E ele começa a dizer, então, que o crente verdadeiro é aquele que ele precisa dar frutos em sua vida, prosseguindo para, como ele vai falar aos Filipenses 3, no finalzinho do versículo 12, prosseguindo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, nós temos não apenas uma instalação na justiça, mas nós temos atribuições a partir de termos sido instalados no ambiente da justiça pela graça de Deus. Em outras palavras, não basta ser comprado por alto preço, mas é preciso agir como servos fiéis daquele que pagou esse preço tão alto por nós. O mesmo Paulo, exortando os crentes da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, ele vai dizer: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Em outras palavras, vocês não sabem que vocês são escravos de Deus? Vocês não pertencem mais a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Isso vem no final de uma exortação que ele dá, inclusive, com relação à licenciosidade sexual. 1 Coríntios 6, 19 e 20. E ele está falando a cristãos. A carta de Paulo aos Romanos não é uma carta para evangelizar os gentios. Ela é uma carta para crente. Ele está escrevendo para crente. Como eu estou falando para crentes hoje, Paulo estava escrevendo para crente. Ele fala da posição do indivíduo em relação ao seu mestre, ao seu senhor. E é exatamente aquele seu mestre que tem uma vontade definida e que vai ordenar, que vai também definir o futuro eterno daquele que obedece. Aquele que obedece o pecado tem a morte, aquele que obedece a justiça tem a vida. E todo esse trecho, se você depois tiver curiosidade em casa, pega esse trecho do 15 ao 23, você vai ver que ele é todo de paralelos antitéticos. O que quer dizer? Que ele fala algo positivo e contrasta com negativo. E ele vai fazendo assim todo esse trecho. Ele fala da verdadeira conversão como um ato de entrega de si mesmo. Ou seja, entregar-se leva inevitavelmente à escravidão, à servidão. E essa escravidão exige obediência total, radical, exclusiva.
E uma vez que nós nos oferecemos a Cristo, nós estamos permanente e incondicionalmente à sua disposição. Meus irmãos, se a gente prestar atenção nisso, a gente vai ter que se olhar no espelho quando chegar em casa e dizer assim: será que eu sou crente mesmo? Nós temos que estar exclusivamente, incondicionalmente a serviço de Cristo. Isso é para a gente pensar. Vamos avançar mais um pouquinho. Porque quando ele chega ao versículo 20, indo até o 23, ele vai dar a causa de tudo isso, que é o dom de Deus derramado sobre aqueles que argumentam em favor do servir a justiça de Deus. E ele continua então comparando as duas formas de escravidão, mas agora ele contrasta as duas, afirmando que uma vai se deteriorando, ao passo que a outra vai melhorando e ampliando a sua ação. E ele vai então fazer uma analogia clara entre o terrível processo de deterioração moral e o glorioso processo de transformação moral. Ou seja, aquele que serve o pecado, ele vai descendo a ladeira a vida toda até chegar à morte, morte eterna. Ele vai se deteriorando. E, meus irmãos, essa deterioração não é apenas no ambiente espiritual. Isso é natural, isso é físico, isso é visível. Ao passo que, no outro aspecto, do outro lado dessa moeda, aquele que serve a justiça, para usar a terminologia dele, ou seja, aquele que anda com Deus, aquele que é um verdadeiro filho de Deus, aquele que é escravo de Cristo, ele vai, ao contrário, subindo a sua estrutura, não apenas espiritual, mas a sua estrutura moral. Ela é ascendente, ela não declina, ela sobe, ela melhora. Porque é isso que Deus faz conosco. Uma é espúria, a outra é verdadeira. Uma é degradante, a outra é enobrecedora. E Paulo demonstra que uma das maneiras de identificarmos a forma de escravidão é pelos frutos que nós damos. Se eu dou frutos de justiça, eu sou escravo de Deus. Se eu dou fruto de deterioração moral, eu sou escravo da carne do pecado. E é isso que Paulo vai fazendo aqui. E a comparação que ele faz vem em termos comuns, muito fácil de entendermos, porque ele fala para pessoas do seu tempo, falando de coisas que aquelas pessoas sabiam muito bem. A gente tem que explicar, olha, 2000 anos atrás havia uma escravidão institucional. Não, eles não precisavam dessa explicação. Eles viviam dentro desse ambiente. Os benefícios negativos de quando alguém é escravo do pecado e livre da justiça vai gerar remorso no presente, ou seja, um sentimento de culpa em relação às coisas de que agora vocês se envergonham. Versículo 21. E morte no final, porque o fim delas é a morte. Ainda no versículo 21. A morte eterna no inferno que marca a separação plena, total e irreversível de Deus. Mas agora, os benefícios positivos de quem é, de fato, escravo da justiça, escravo de Deus, é que esses passam a ser libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Versículo 22. Escravos de Deus, com frutos de santidade no presente, não de remorso, mas de santidade. E no final, a vida eterna. Versículo 22. Certamente significando, ao contrário daqueles outros, a comunhão eterna no lar da glória de Deus. Portanto, meus irmãos, há uma liberdade que significa morte. É quando a pessoa se vê livre da justiça. Ela vai para a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 23. Houve um bispo de Constantinopla, se não me falha a memória agora, em meados do século IV até início do século V, já da nossa era. O nome dele era João Crisóstomo. E ele deixou uma obra muito profícua, muito abundante, muitos sermões, muito texto escrito.
E ele diz o seguinte, quando comenta o versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele vai dizer o seguinte: tendo-se reportado ao salário do pecado, ao tratar dos bens, não segue a mesma ordem, falando de Paulo, de como ele escreveu. Pois não disse a recompensa de vossas boas obras, e sim a graça de Deus, acentuando que eles não se libertaram a si próprios, nem receberam o que lhes era devido, nem a recompensa e a retribuição dos trabalhos, mas tudo foi obra da graça. Por conseguinte, daí a excelência, não só por ter Deus libertado, ou transferido para um estado melhor, mas porque fez esta dádiva aos que não trabalharam, nem se fatigaram. Não somente libertou, mas concedeu dons muito maiores, e isto por mediação do Filho. Foi isso que Deus fez conosco. Foi isso que Ele nos chamou para viver. E ao longo desse capítulo 6, quando Ele nos chama para vivermos pelo que Deus fez por nós, e agora Ele nos diz, vão também e façam, é isso. Foi a graça do Senhor derramada sobre nós. Amém, queridos? Isso é bom? A gente canta um corinho que eu acho que a gente vai cantar quando estiver entrando no céu. Aquele foi graça, superabundante graça. Foi graça, irmão. Eu acho que quando São Pedro abrir lá o cadeado e abrir o portão, deve ser um portão de grade, né? Porque tem chave, dizem por aí, né? Deve ser igual aquele portão ali da Floresta da Tijuca, né? Tem aquele portãozão de ferro. Toda vez que eu passo ali, eu lembro, o portão do céu deve ser assim. Heresia pura, né, irmão? Mas não custa pensar um pouquinho, né? Quando a gente estiver entrando, né? Aí sim, está escrito, a gente vai ouvir uma voz. Pode entrar, meu filho. Pode entrar, bendito. E a gente vai entrar. Eu acho que nesse momento é que a gente vai cantar esse corinho. Foi graça, superabundante graça. E eu, particularmente, vou ser levado para um canto, como eu já falei para vocês, e vai ter uma orquestra lá tocando a área na corda de sol, né, de bar. Aí eu sabia que essa música tinha saído do céu. Mas vamos concluir, vamos aplicar. Até agora eu só expliquei o texto. Vamos aplicar isso para o nosso coração. Paulo usa uma imagem que era muito comum para os hebreus também. Embora a igreja de Roma fosse majoritariamente composta por romanos, gentios, até porque a igreja tinha sofrido um esvaziamento grande com a expulsão dos judeus de Roma. Eles tiveram que ficar 5 anos, pelo menos, fora da cidade. Quando eles voltaram, encontraram a igreja viva, só que sem judeus, só tinha gentio. E nesse cenário, Paulo está escrevendo para a igreja. Mas principalmente para os judeus, havia uma cena muito comum que nós encontramos lá em Êxodo 21, que é a do escravo voluntário. Isso já fazia parte do conhecimento dos hebreus, do povo de Deus. E a ideia era o seguinte: você se tornou escravo de alguém na situação de que você se tornou escravo solteiro. Está lá na lei mosaica. Aí, enquanto você era escravo, você se casou. Talvez com outra escrava, do mesmo senhor. E você teve filhos, você constituiu uma família. Mas havia de tempos em tempos, por ordem do próprio Deus, alforrias dadas aos escravos. Um judeu não podia ser escravo para sempre, ele ficava como escravo no máximo 7 anos, e ele era alforriado. Aí o que acontece? O homem cumpriu os seus 7 anos, ele ia ser posto em liberdade. Mas a mulher e os filhos dele não. Ainda não deu tempo. Então ele ia embora e ia deixar a família. O texto bíblico é muito curioso, porque ele diz que aquele homem,
por amor ao seu Senhor, isso é muito curioso, por amor ao seu Senhor e por amor à sua mulher e seus filhos, ele podia escolher se tornar escravo voluntário. Qual era a diferença? Que se ele assumisse ser escravo voluntário, isso era para sempre. Ele nunca mais ia deixar de ser escravo. E como é que isso funcionava? O Senhor dizia: você quer isso mesmo? Quero. Então a gente vai lá para a porta da cidade, que era onde as coisas da cidade eram resolvidas, os anciãos estavam lá, ele ia pegar uma haste de metal, que eles chamavam de sovelo, ia pegar a orelha do sujeito, ia botar lá no portal da cidade, ia botar aquela sovela e ia dar uma martelada. Aí ia arrombar a orelha dele. E naquele tempo não tinha largador, não. Ele ia ficar com a orelha pendurada mesmo. Quando as pessoas vissem aquele sujeito andando com o lóbulo da orelha aberto, todo mundo ia saber: esse sujeito é escravo. Nunca mais vai deixar de ser escravo, e ele é escravo porque quer ser escravo. Quando Paulo começa a falar da escravidão, de entrega a Deus, ele sendo alguém com a formação exuberante na teologia hebraica, certamente ele pensou nesse caso. Porque quando nós vamos até Cristo, nós somos marcados. E embora nós sejamos atraídos a Cristo, existe um momento que você tem que dizer: sim, Ele é meu Senhor. Mesmo que o Espírito Santo já tenha trabalhado na sua vida, mesmo que a regeneração já tenha acontecido, vai haver um momento em que a sua boca tem que confessar que Ele é o Senhor da sua vida. E isso tem que ser para sempre. Você vai ser marcado. O mundo espiritual vai saber: você tem a orelha marcada, você tem escrito na testa. Eu não sei como é que isso funciona no mundo espiritual, mas eu sei que você tem uma marca. E essa marca começa no nosso coração. O Senhor não vai nos marcar à força, mas Ele nos chama aqueles que foram, Efésios 1, desde a eternidade, chamados, predestinados para a salvação. Ele vai nos chamar e eficazmente nós vamos ser inseridos no seu corpo, mas compete a nós dizer sim. É um paradoxo. É um paradoxo. Porque eu não tenho poder para dizer sim, mas chega uma hora que Deus diz: diga sim, aí eu digo sim. Entenderam como é que funciona? Paulo simplesmente diz que todos nascem escravos do pecado, mas que se forem realmente convertidos e o coração obedecer de modo pleno, eles serão libertados das algemas do pecado, da escravidão, de tal maneira que eles vão dizer: sim, eu quero ser escravo de Cristo. Isso para sempre. É por isso que teologia reformada, e nós somos presbiterianos, a teologia reformada não prevê a ideia da perda da salvação. Ora, se eu fui marcado, é para sempre. Se o meu nome está no livro da vida, e Deus é onisciente, vai ter um problema se ele apagar o que ele sabia que estava escrito. Alguns de nós aqui estamos sendo chamados hoje. E a pergunta é: por quanto tempo você vai dizer que não? Porque se você continuar fazendo o que faz, afastado da soberania e do senhorio, da justiça de Deus, o que resta para você é o remorso. Foi o que Paulo falou aqui. Só vai sobrar o remorso daquilo que você faz, já fez, continua fazendo, que você sabe: eu não devia estar fazendo isso. Quer mudar isso? Seja escravo da justiça. Deixe a escravidão do pecado e seja escravo da justiça. Ah, mas eu não consigo. É graça. Paulo falou: é graça. Lembra do corinho que a gente vai cantar? É graça. Superabundante graça. Você não tem que fazer nada. Simplesmente o seu coração, as suas entranhas são mexidas até uma hora que você vai dizer: eu quero. Mas quando você disser eu quero, na verdade você já é dele.
Amém? Essa foi a primeira conclusão. Segunda, Paulo está de acordo com as palavras que Jesus mesmo falou lá em Mateus 6,24, no comecinho. Ninguém pode servir a dois senhores. Foi Jesus quem falou isso. Não foi nem Paulo. Embora se Paulo tivesse falado, estivesse na Bíblia, era a palavra de Deus do mesmo jeito, né? Ele concorda com isso ao afirmar que todos os seres humanos servem a um desses dois senhores, ou ao pecado ou à justiça. O conhecimento prévio desses dois domínios, o pecado traz a morte e a justiça traz a vida, deveria proporcionar naturalmente uma motivação intensa para que toda pessoa escolhesse o domínio da justiça. Por que é que as pessoas não escolhem o domínio da justiça? Porque são escravas do outro lado. E você só consegue escolher o domínio da justiça se você tiver a ruptura do vínculo com o antigo Senhor, que é o pecado. Porque não dá para servir aos dois ao mesmo tempo. Para você começar a servir a justiça e a ter Deus como seu Senhor, você tem que romper com o pecado. E quando você rompe com o pecado, você rompe com a morte. E se irmana com a vida. Em seguida, na fala de Paulo, está o fato de que a pessoa que está sob o domínio da justiça, ele vai buscar santidade, é o fruto imediato. Vai buscar a santidade, que é alcançada pela graça, por graça de Deus. É Deus quem nos dá. Ele nos manda e, ao mesmo tempo, nos dá os meios para fazermos isso. Então, nós vemos aqui que cristãos verdadeiramente equilibrados, ponderados, eles não devem ser caracterizados, não devem ser caracterizados, nem pelo legalismo e nem pelo mundanismo. O que é pior, pastor? O legalismo ou o mundanismo? Os dois são errados. Um tem cara de piedade, de santidade, mas é tão pecaminoso quanto o outro. Nós devemos ser caracterizados pela fé que conduz à santidade. E isso é fruto que vai dar elementos visíveis na nossa vida. Amém, meus irmãos? Foi o segundo. Vamos para o terceiro. Todo mundo aqui já ouviu aquela história do artista circense que recebeu... Tem aquela história do sujeito que brinca de se afogar. Aí todo mundo fala, não brinca assim, não brinca. Aí um dia ele se afoga de verdade, ninguém julga mais ser algo sério e ele morre afogado. Pois tem também uma história, a mesma moral por trás, que é o sujeito que é um artista circense. E ele é domador de leões, domador de feras. E a vida toda alguém fala, rapaz, você não doma direito esses bichos, você trata isso como se fosse gato, como se fosse cachorro de casa. Isso é um animal selvagem. Ele, não, eu sei o que eu estou fazendo. E ele tratava o leão do seu ato circense como se fosse um animal de estimação. Até que uma vez o leão pulou em cima dele e foi-se o nosso treinador, domador. Morreu. É engraçado que nós vamos ver na pena de Pedro a seguinte advertência. O nosso adversário, ele anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Foi por isso que eu não falei do sujeito afogado, que eu falei do domador de leão, é porque tem mais a ver com o que Pedro escreve. Qual é o problema disso? É que tem muito crente que agasalha pecado de estimação. Por que que o crente faz isso? Porque ele acha que tem tudo sob controle. Igual o sujeito achava que entrava na jaula e o leão estava sob controle. E assim como o sujeito foi tornando aquilo natural e foi se distraindo, o sujeito que agasalha pecado escondido também vai chegar um dia que aquele pecado com o qual ele brinca todo dia sai do controle e mata o sujeito. É por isso que você fica espantado de vez em quando você vê na internet, alguém fala, você vê na TV,
aquele grande pregador pregava para as multidões, ele caiu em X pecado. Isso não aconteceu da quarta para quinta-feira, não. Isso é coisa que está sendo agasalhada no coração, na vida, na prática, há anos, há tempos. É o leão que ele achava que era um gato, mas que estava ao derredor rugindo, buscando a oportunidade certa para que pudesse tragar aquela vida. É por isso que no versículo 1 e no versículo 15, Paulo se espanta. E ele diz: de modo nenhum você pode viver na prática do pecado, só porque tem a graça, só porque tem Deus, só porque você conheceu o senhorio de Deus, não faça isso de modo nenhum. Amém? Essa foi a terceira. Obrigado, Calel. As crianças aqui vão crescendo tudo crente, né? Algumas pessoas acham por aí que é difícil ser crente. Não, esse negócio de ser crente é muito difícil. Infelizmente, algumas dessas pessoas estão até dentro da igreja. Olham para o lado, isso é muito difícil. Eu vou ser meia boca, porque ser crente mesmo é muito complicado. Agora, difícil mesmo é pensar na vida de um descrente, que vive nesta vida sem nenhuma forma de esperança, e um dia, igualzinho o crente, ele vai morrer. E ele vai fechar os olhos. Quando abrir os olhos, ele está numa dimensão espiritual. Esperando, sabe o quê? A ressurreição do corpo para entrar no lago de fogo eterno. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Vive nessa vida como escravo das coisas que ele acha que são boas, mas ele é escravo. Vai ter remorso a vida toda, é o que Paulo adverte. E um dia vai sair desse mundo. Como diziam os antigos, ninguém fica para semente. Ele também não vai ficar, ele vai morrer. Num piscar de olhos, ele não respira mais, num piscar de olhos, seu coração não bate mais, num piscar de olhos, ele não tem mais a consciência natural como nós temos, num piscar de olhos, ele não sabe mais o que está acontecendo, até que, num dado momento, vem uma ordem de Deus e os corpos ressuscitam e as pessoas estão diante do tribunal de Cristo. Isso é difícil. Difícil mesmo é ser incrédulo longe de Deus. Isso é difícil. Sem esperança. Enfim, não tem nada. O que tem para essa pessoa? Nada. Eu sei que eu estou falando para pessoas majoritariamente cristãs, mas eu não conheço seu coração. Eu não sei, depois de 280 anos como membro da igreja, você é um cristão de verdade. Não sei, porque isso não é da minha competência. O meu trabalho é só pregar o evangelho. Aí vem o Espírito Santo e faz o que ele tem que fazer. Mas uma coisa é certa, eu preciso advertir. Se você morrer como escravo do pecado, você vai para o inferno. Você falou a palavra hedionda do inferno, está escrito na Bíblia. Sabe, se alguém não fala mais, aí o problema é desse alguém. Eu aqui prego sobre céu e sobre inferno. E quem morre como escravo do pecado tem a morte eterna. O Senhor está avisando hoje mais uma vez, assim como ele avisou, vai chover. Tinha um sujeito lá na rua Conde Bonfim, pertinho de onde eu moro. Como é que era? Era o Montanha, né? O apelido dele. Era um sujeito grandão. E, rapaz, do nada, maior sol aberto, ele começava, vai chover, vai chover. Infelizmente, ele faleceu, alguns anos atrás. Mas era engraçado que eu não sei se ele tinha alguma formação meteorológica, ele começava a dizer que ia chover e ele aparecia com guarda-chuva. Ele vendia bugiganga ali, ele aparecia com guarda-chuva e daqui a pouco chovia. Noé também ficou falando durante 100 anos.
Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Ninguém acreditou, choveu e todo mundo morreu. A Igreja de Cristo está há 2000 anos dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. O dia que ele voltar, se você não estiver pronto, você vai para um lugar que você não gostaria de ir. Amém? Então, já encerrando, existe uma luta terrível dentro de cada ser humano. E essa luta exemplifica a luta do pecado, do mal contra o bem dentro de nós. Não sei se você já assistiu ou se já leu a obra, que é melhor ainda. Mas na obra O Senhor dos Anéis, pelo menos na versão cinematográfica, no segundo filme, As Duas Torres, aquela saga do Tolkien, nós temos uma cena emblemática que no filme foi muito bem traduzida. Vocês lembram do Gollum? Alguém lembra do Gollum? Que na verdade era o Sméagol, né? Que vira o Gollum depois. E ele vive uma luta muito intensa dentro dele entre o bem e o mal. Eu não sei se vocês lembram dessa cena especificamente. Aliás, ele era um hobbit, né? E ele recebe esse nome diferente por causa de um barulho que ele fazia. E tem um problema, ele vive muito mais do que se esperava que ele vivesse, porque ele estava de posse do anel do poder. Mas aí chega uma hora que o anel se extravia, né, e Bilbo Bolseiro, que é um outro personagem, ele entra na história, enfim. Não vou contar a história, é melhor você ver o filme. E ele gasta décadas da sua vida procurando o anel. E ele chega a um certo ponto que ele começa a viver uma espécie de dupla personalidade. Né? Aí, o Gabs, depois você cuida do Gollum. Porque o Gollum era um sujeito extremamente traiçoeiro, infiel, violento, ao ponto que o Sméagol, ele tinha umas lembranças assim fortuitas da beleza, da bondade, só que ele já estava sendo quase que abafado pelo Gollum. E tinha ali um negócio meio estranho, um negócio meio esquizofrênico, porque eles conversavam. Aí o outro conversava, né? E às vezes eles até discutiam. Um olhava para cá, brigava com o outro. As duas personalidades conversavam e às vezes brigavam, discutiam entre si. Uma batalha intensa, uma batalha triste de se ver nesse filme, quase medonha, mas que foi escrita com muita maestria pelo Tolkien, porque demonstra claramente que não há meio termo. Ou você é Gollum, ou você é Sméagol. Não tinha um meio termo. É impossível o bem e o mal coexistirem. Ou bem você assume ser Gollum, ou bem você assume ser Sméagol. Você não tem como ficar no meio termo. Nem nessa patologia estranha do filme. Gollum é o exemplo de alguém que perdeu a batalha para o mal. E o evangelho sendo pregado é uma bandeira que ainda flamula, dizendo: ainda há tempo de você não perder a batalha para o mal. É isso que o evangelho faz em termos de igreja há mais de 2000 anos. O Senhor ainda chama, ainda há tempo, você ainda pode, não perca para o mal, seja vencido do bem e você será escravo do bem. Seja servo da justiça e não do pecado. Ninguém aqui precisa perder essa batalha, porque Cristo ainda está chamando. O Senhor ainda está com os braços abertos. Quem pode, quem não pode, aí não sou eu que diz. Aí é só o Senhor. Mas o nosso papel como igreja é dizer: o Senhor ainda está chamando. Amém, queridos?
E eu vou encerrar aqui com uma frase ainda de São João Crisóstomo, quando ele diz assim: se nós, cristãos, vivêssemos como deveríamos, os filhos dos gentios nos olhariam com mais espanto do que quando olham para aqueles que fazem milagres. Amém? Vamos ficar de pé. Por favor, tenha seu boletim em mãos, vamos dar a resposta uníssona à palavra do Senhor que nos foi pregada. Leiamos juntos. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Amém?